Olá, alunos. Eu sou o professor Manassias e nossa aula de hoje é sobre geometria. O nosso assunto em geometria é propriedade do triângulo equilátero, né? Na aula passada nós vimos do triângulo isósceles e agora do triângulo equilátero. Aí nós temos aqui, ó, lados do triângulo. Os lados do triângulo, eles são formados por duas letras, né? Que compõem cada lado. No caso, você tem um lado AB, você tem um lado BC, e você tem um lado AC, certo? Em seguida, nós temos os lados iguais. Em relação aos lados iguais, o que é que nós podemos determinar? Que, no caso, o lado AB é congruente ou semelhante a BC, que também é semelhante ou congruente a AC. Como se trata de um triângulo equilátero, todos os lados vão ser iguais, né? Aí nós temos aqui lados do triângulo, né? Lados, no caso, os laterais, né? Que são esse lado e esse lado. Então nós temos, desse lado nós temos AB e do outro lado nós temos AC, né? Que são as laterais. E agora nós temos a questão do lado base. A base, no caso, a base toda é BC. Em seguida, nós temos os ângulos do triângulo. Os ângulos do triângulo são essas, o que representam essas aberturas aqui, ó, tá certo? Eles são representados pelas letras maiúsculas que estão fora. No caso, nós temos os ângulos A, temos o ângulo B e nós temos o ângulo C, com o símbolozinho do ângulo, tá certo? Aí, ângulo oposto à base. Então, se essa daqui é a base, seu ângulo oposto logo é o ângulo A. Em seguida, nós temos a questão, ó, a mediana, a altura relativa à base e a bissetriz do ângulo oposto à base, elas têm que ser a mesma resposta quando se trata da questão de triângulos equiláteros. Por exemplo, a mediana, no caso, é de cima para baixo, então vai ser AM. A altura relativa à base, que no caso é de baixo para cima, também é AM. Se colocar MA, está certo, não está errado, tá bom? E a bissetriz do ângulo oposto à base, que no caso a bissetriz está dividindo esse triângulo em duas partes, também é AM. Certo? Finalmente, nós temos o ponto médio da base. O que é o ponto médio da base? É aquele ponto que está dividindo a base em duas partes. No caso, esse ponto é M. Em seguida, nós temos os triângulos congruentes. Veja só, quando eu coloquei eu fiz esse traçado, eu dividi o triângulo equilátero em dois, né? Basicamente dois triângulos retângulos, né? Então quais são eles? O primeiro seria ABM, seria esse daqui, que é igual ou semelhante ao triângulo ACM, certo? E, finalmente, nós temos os ângulos da base do triângulo congruentes. Quem são os ângulos da base? Os ângulos da base são as duas extremidades da figura. No caso, eu tenho o ângulo B da base e o ângulo C na outra ponta da base, certo? Muito bem, alunos, dando continuidade à nossa aula, vamos passar agora para a nossa atividade. Vejam só. Fiz a mudança das letras aqui do triângulo equilátero e deixei as perguntas as mesmas, né, para ficar mais fácil para a gente poder resolver. Por exemplo, a questão lados do triângulo. Então, você três lados, só cada lado com duas letras, no caso. Esse e assim e assim. No caso, são três pares de letras, né? Lados iguais, aí você vai fazer da mesma forma, repetir as mesmas letras, né? Coloco as duas primeiras letras do primeiro lado e coloco o símbolo de congruência, as duas outras letras, aí depois coloco o símbolo de congruência e finalmente as duas últimas letras e coloco aqui no final, certo? Aí lados, no caso, laterais, né? No caso vão ser dois pares também, esse e esse, esse e esse. E o lado da base, né? No caso são as duas letras daqui de baixo, né? Aí temos ângulos do triângulo. Os ângulos do triângulo são as letras maiúsculas que representam essas aberturas, né? São três, né?
São essas três. Temos ângulos oposto à base. O ângulo oposto à base vão ser, no caso, essas duas letras aqui, né? Desculpa. O ângulo oposto à base, essa daqui é a base e aqui em cima esse é o ângulo oposto. Então, logo, esse é o ângulo oposto. A mediana, a altura relativa e a bissetriz, elas são todas, tem que possuir a mesma resposta, ela faz parte das propriedades dela. No caso, formado por duas letras, tanto a letra de cima e a letra de baixo para a mediana, a de cima e de baixo para a altura e a de cima e de baixo para a bissetriz, né? Em seguida, nós temos o ponto médio da base, que seria só a letra aqui de baixo que está dividindo a base em duas partes. Então, seria essa letra. E o triângulo, no caso, depois do que nós identificamos o ponto médio, a gente observa que ele cria dois triângulos retângulos. No caso, aí você vai determinar triângulos congruentes. No caso, a congruência entre eles dois. No caso, você vai determinar a notação de cada um deles. Por exemplo, vai ser 3 letras. A de cima, essa da ponta e essa do meio, para o primeiro triângulo. A de cima, essa da ponta e essa do meio para o segundo triângulo. Certo? E finalmente nós temos os ângulos da base do triângulo. No caso, que forma a congruência. No caso, você tem essas duas letras que formam os ângulos desses triângulos. Tá certo?